O planejamento na educação infantil, ele possui três grandes dimensões pensando na sala de aula. Então vejamos, planejamento de sala de aula da educação infantil, né, de um CIMEI, de um centro de educação infantil, de uma escola de educação infantil, tem três grandes dimensões. Nós temos o planejamento de rotina, nós temos o planejamento de conteúdos e nós temos o planejamento de competências socioemocionais. Esses três planejamentos, eles se juntam para formar o que nós chamamos planejamento de sala de aula, que é o planejamento que o professor ou a professora na educação infantil precisam desenrolar diariamente. No caso de planejamento de rotina, nós estamos falando de higiene, nós estamos falando de alimentação, de quadra de areia, de play, de biblioteca, de alimentação. Para quem não sabe, numa escola com 10, 15 turmas, e há escolas que têm mais turmas que isso, se não houver o planejamento da rotina, as crianças tumultuam demais e não têm o conforto necessário para a convivência, que dá origem à socialização. Portanto, em escolas pequenas, cuja metodologia, a inspiração teórica, a pedagogia utilizada não tem esse tipo de divisão de horários, sem problemas. Mas escolas com 800, 1.300 crianças de 0 a 5 anos, elas precisam de uma rotina para organizar os espaços. Então é necessário ter um planejamento de rotina. No caso de planejamento de conteúdos, diz respeito aos 5 campos de aprendizagem, os 5 campos de experiência. Quer dizer, o que a professora ou o professor vão fazer diariamente para desenvolver aqueles conteúdos lá da BNCC. Eu, outro e nós, traços, sons, cores e formas, corpo, gesto e movimento e assim sucessivamente. Portanto, a criança precisa todas as semanas passar por esses campos de experiência e, portanto, pelas linguagens que são específicas de cada campo de experiência. O que quer dizer que todas as semanas as crianças devem desenhar, pintar, modelar, filmar, fotografar, brincar e assim por diante. E o terceiro tipo de planejamento da educação infantil é o planejamento das competências socioemocionais. Na educação infantil, a criança está construindo valores, solidariedade, abertura para o novo, criatividade, altruísmo. Essas ações também precisam ser planejadas, dissolvidas ou diluídas no meio dos conteúdos que estão lá no planejamento dos conteúdos. Por que nós precisamos compreender isso? Porque essas três dimensões de planejamento, de rotina, de conteúdo e de competência socioemocional, elas precisam estar associadas no fazer diário da professora, no fazer diário do professor de educação infantil. Quer saber como fazer isso, como isso se desenvolve na prática e como você ter muita destreza em fazer isso rapidamente para toda semana você ter condições de trabalhar numa boa com teus alunos? Vem fazer meu curso de planejamento na educação infantil, que eu te ensino isso na prática, 100% prático. Todas as informações para esse curso de planejamento na educação infantil acompanham essa postagem. Nos vemos!